Uma coisa que eu estava refletindo, eu não sei se eu estou certo, mas eu percebi que o ideal das expressões faciais em Libras está muito parecido com o que as crianças fazem. Só que eu percebi também que, à medida que a gente cresce, parece que a gente vai perdendo essa habilidade. O que é que acontece nesse processo? Na nossa face, o que inclui também a musculatura aqui da cabeça, dessa parte aqui posterior, a gente tem tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos músculos diferentes, e todas as pessoas têm essa musculatura. E nós, seres humanos, temos uma parte no cérebro que é responsável apenas por mapear e detectar rostos, detectar expressões faciais. Então, é por isso que quando a gente olha, às vezes, para uma nuvem no céu, ó, oh, tem a cara de uma pessoa, ó, oh, parece um amigo meu, ó, oh, parece um animal. É por causa disso. Porque o nosso cérebro, ele já foi treinado por milênios de existência humana, ou talvez até mais tempo do que isso, para identificar rostos. Isso vem de uma época, olha que interessante isso aqui, hein? Que interessante. Isso vem de uma época da história da humanidade que antecede a habilidade do ser humano de falar oralmente, a habilidade dele de se comunicar de forma verbal, né, com uma língua em si, ou mesmo pela escrita. Antecede. Então, para e pensa comigo, na época que a gente costuma chamar de idade da pedra, né? A idade do metal e tal. Como que era essa comunicação do ser humano, né? Antes dele perceber que os sons que ele emitia podiam se combinar e formar palavras, frases, né? Para se comunicar com os outros. Como que era essa comunicação, né? Uma tribo tinha que identificar o que o outro estava pensando a partir das expressões faciais. Já parou para pensar nisso? A partir das expressões corporais. Por uma questão de sobrevivência mesmo, né? A mãe faz isso com o filho hoje. Ela olha para o filho bebê, ela sabe o que, que ele está precisando. Ou pelo menos, na maioria das vezes, ela acha que sabe, né? Mas ela consegue identificar. Essa habilidade que as mães têm, que as mulheres têm, de identificar isso, de se colocar no lugar do outro, pouquíssimos animais têm essa habilidade. Pouquíssimos. Então, o ser humano ele foi desenvolvendo essa habilidade e eu estou tentando lembrar o termo técnico para essa habilidade, mas é um termo assim tão complicado, pró alguma coisa, eu não estou lembrado. Mas enfim, é esse sentido. Mas lá atrás, o ser humano só tinha isso disponível ali para ele. Agora, o que, que acontece se a minha tribo aqui, né? Aí vem outra tribo e olhando para aquilo que a gente está expressando ali, com a nossa cara ali, percebe o que, que a gente está expressando, sabe? Vai ser problema, porque se eu estiver expressando aquilo que o outro não quer, não gosta, se eu estiver contando sem perceber com a minha cara ali, algo que é segredo da minha tribo, né? Então, desde aqueles primórdios, o ser humano foi percebendo que ele precisava de, entre aspas, camuflar alguma coisa, né? Mas isso é algo externo. Isso varia de cultura para cultura, de povo para povo. Aquilo que é mais expressivo ou não, né? Nós brasileiros somos mais expressivos, né? Em todas as expressões da nossa cultura a gente expressa de forma muito mais forte, né? De muitas cores. Os pratos de comida no Brasil você coloca de tudo, né? O hambúrguer nosso tem tudo, né? O cachorro quente nosso tem tudo. Tem duas salsichas, tem bacon, alguns vai até carne no negócio, sabe? Vai de tudo, né? O cachorro quente vai até estrogonofe junto nele, né? Como um complemento dele. A nossa cultura ela é muito mais expressiva, né? Mas mesmo sendo tão expressiva, algo na nossa cultura, ou especificamente em algumas famílias ou grupos menores, né, acabam fazendo com que algumas pessoas vão deixando de usar essa expressão facial natural que ela já tem. E eu observei esse fenômeno, né, de que
a expressão facial que é usada na Libras e em outras línguas de sinais também, porque isso não é só na Libras, não, eu já percebi isso em outras línguas de sinais também. É a mesma expressão facial que uma criança usa para se comunicar. Então, quando você para assim e pergunta, o que é que você falou? Olha essa expressão facial que eu fiz aqui. Eu fechei aqui e levantei a cabeça. Aqui eu levantei de forma maior, mais intensa, mas poderia levantar de forma mais sutil. O que você falou? Do que você está falando? Essa expressão facial é a mesma expressão facial de uma criança. Você chega lá e olha assim e tal, e tenta entender o que tem ali. Entende? Talvez essa sobrancelha fique fechada assim, pela ideia de você fechar os olhos tentando entender o que está lá longe, né? Você quer entender, você foca naquilo, né? Então, as outras expressões faciais também seguem esse mesmo caminho, né? E na Libras, não é por acaso que a Libras usa essas expressões faciais. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? Os surdos são pessoas que perceberam que essa comunicação visual é fundamental para eles. E foram mapeando isso de tal forma que a Libras foi se desenvolvendo aí ao longo dos séculos. Isso foi fazendo com que, na Libras, assim como também em outras línguas de sinais, as expressões faciais e corporais, elas fazem parte da língua de sinais. Né? É algo que faz parte, é algo que está ali e é fundamental se você vai se comunicar em Libras. Mas você não usa as expressões faciais, ou você faz mais ou menos e tal, alguma coisa assim, a comunicação você vai ter um esforço muito maior de poder expressar as coisas. Muito maior, dá mais trabalho. As expressões faciais, elas são uma parte constituinte dos sinais ou das frases na Libras, da sintaxe da Libras, que torna a comunicação mais leve e mais clara. E isso faz com que essa comunicação fique tão leve, que eventualmente basta a expressão facial para você comunicar uma estrutura completa, que tem um significado muito complexo, usando o seu olhar, usando a direção da cabeça, para que lado que você vai olhar, a direção do olhar, e assim por diante. Então, o grande desafio para as pessoas ouvintes é abrir mão desse achar que eu não posso usar minha expressão facial porque vai dar ruga. Eu não posso usar minha expressão facial porque vai isso, vai aquilo, porque vai descobrir. Não tem. Isso aí não funciona dessa forma. Né? Eu até dei o exemplo da Raquel ter expressão facial leve, praticamente não ter marca de expressão, mas o que faz ela não ter marca de expressão não tem a ver com isso. Tem a ver como ela encara a vida, entende? A forma como você encara a vida é que vai trazer marcas de expressão ou não para você, e não o que você faz, usa ou não, dos seus músculos aí na sua face. Eles são músculos. Se você não usar, eles inclusive podem atrofiar. Então, você pode usar, você pode exercitar esses músculos. Se você parar e ficar de forma consciente usando os músculos da sua face, sorrindo, por exemplo, e observar como é que esses músculos vão sendo tensionados aqui, quando você fica sério, ou quando você fecha assim, você observar essas tensões da musculatura, para muita gente isso vai ser uma descoberta assim incrível, incrível. Por quê? Porque a pessoa nem tem consciência de que existem tantos músculos ali que são tão necessários para poder fazer essa comunicação acontecer, né? Para fazer essas expressões todas que a gente tem no nosso rosto. Se você quer receber o nosso acompanhamento, o passo a passo, o método completo para você aprender, para você se desenvolver na Libras, estar realmente preparado para se comunicar com os surdos no dia a dia, ou mesmo até para você trabalhar, estar preparado para ajudar os surdos, e até mesmo trabalhar na área como intérprete, como professor, atendendo os surdos. Aqui abaixo tem alguns links que você pode acessar e fazer contato, né, com o nosso time da Universidade da Libras, se a gente tiver vagas abertas para algum dos nossos métodos, com acompanhamento. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você sobre esse tema, te ajudou mais no seu caminho da Libras, clica curtir, gostei, para eu saber que esse conteúdo está ajudando você de alguma forma. Também se inscreve aqui no canal, clica lá no sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui, e se inscreve aqui para você realmente estar fazendo parte dessa comunidade. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu
com a minha esposa Raquel, que é surda, e a gente se vê no nosso próximo episódio, ou para os nossos alunos que estão nos acompanhando aqui também. Muito bom você estar aqui. A gente se fala nos nossos canais exclusivos com os alunos também.